Olá, que o amor de Deus, que a graça do Senhor esteja envolvendo a sua vida. Eu não sei como é que você está nesse momento, talvez você esteja com problemas, com a tua saúde afetada, mas a palavra do Senhor, ela tem poder. Quando a palavra do Senhor chega ao nosso coração, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração, dois elementos começam a operar dentro de nós, que é a palavra do Senhor e o Espírito Santo. O Espírito Santo traz vida à palavra. Por isso, enquanto você vê esse programa, abre o teu coração e tem a expectativa que o Espírito Santo já possa estar operando. Não importa o que você está sentindo, se é falta de paz, você já vai ver que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, começa a entrar na tua vida e mudar a tua existência. E você nunca mais será o mesmo. Agora nós vamos para a nossa palavra e eu quero te dizer que existem momentos em nossas vidas que são muito especiais, onde nós conseguimos entender algumas coisas que nos mudam de lugar e nos trazem uma perspectiva nova de esperança. São alguns momentos da nossa vida, esses momentos de cura, de mudança de vida. E eu espero que esse momento, onde nós vamos meditar, como eu já falei na palavra de Deus, signifique para você um grande ponto de virada. Deus quer isso, eu quero isso. E eu sei que você deseja o melhor para você mesmo. Se estivermos receptivos e for o momento de Deus para que isso aconteça, vai acontecer. Nada vai poder impedir. E eu declaro que é tempo de acontecer milagres na tua vida. Hoje é o dia do milagre sobre a tua vida. O objetivo do Evangelho, o nosso alvo ao pregarmos o Evangelho, é sermos iguais a Cristo. Nós temos que crescer como pessoa, como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. O que eu levo para a minha vida após uma pregação da palavra me faz crescer. A prática dos princípios bíblicos me faz mudar de lugar. Pegar os princípios das Escrituras e trazer para a minha realidade, para o nosso dia a dia. Eu quero ler um versículo que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e diz o seguinte, eu vou estar lendo para você. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O contexto deste versículo é o seguinte. Uma tarde, quando Pedro e João estavam se dirigindo para o templo, onde eles iam orar, eles ouviram uma voz que implorava para eles: dá-me uma esmola, por favor. E aquele pedinte, ele era aleijado de nascença. Era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmola. E quando Pedro e João pararam, o mendigo preparou-se para receber uma esmola, mas Pedro disse o seguinte: eu não tenho prata e nem ouro, mas vou te dar o que eu tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E naquele mesmo momento, os pés daquele homem se tornaram firmes. E primeiro ele deu uns pulos na frente dos apóstolos, depois ele entrou com eles no templo, saltando e pulando bastante. Mas os sacerdotes do judaísmo daquela época, ao invés de compartilhar tamanha alegria, quando eles souberam do ocorrido, mandaram os guardas do templo prenderem os dois apóstolos. E depois da cura, quando todos perplexos e admirados quiseram idolatrar a Pedro e a João, pelo que eles tinham efetuado, pelo que Deus tinha feito através deles, então eles imediatamente começaram a lhes pregar o verdadeiro evangelho, que Deus Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quer dizer, o Deus de aliança, glorificou a seu Filho Jesus, a quem eles mesmos tinham morto, ele que era o autor da vida, mas que Deus Pai o tinha ressuscitado, e que pela fé, que vem no nome de Jesus, o coxo tinha sido curado. E Pedro o chama para o arrependimento, e na manhã seguinte, ele trouxe outro eloquente discurso de defesa em seu interrogatório. Pedro chama a atenção dos seus ouvintes, os rabinos, pelo fato de que o milagre foi uma boa obra que tinha sido realizado pelo poder de Deus. E ele procurou explicar às pessoas que não tinha sido ele o responsável pela cura do mendigo, mas a sua fé. A fé em Jesus tinha dado saúde àquele pobre homem.
E a certeza, a maior necessidade de cada indivíduo é a salvação do seu pecado, da nossa alma. É importante dizer que esta necessidade só poderá ser satisfeita, única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Isso foi o versículo que nós lemos lá no início, que não há outro nome e nenhum outro, só em Jesus Cristo há salvação. Mas por salvos é preciso entender que no original, em grego, o verbo salvar significa também curar. Está muito claro no contexto do versículo. Só em Jesus Cristo, em nenhum outro mais, há salvação para as doenças da alma, do corpo. E quem é Cristo na perspectiva de Deus Pai? Por que Cristo é importante dentro da Trindade? Lá em Colossenses, do capítulo 1, versículo 13 ao 19, e eu vou estar lendo para você, diz o seguinte: pois Ele, Deus Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui, quando nós lemos a palavra preeminência, essa palavra significa excelência, vantagem, distinção, que ocupa uma posição mais elevada, uma posição superior. A presença de Deus Pai foi algo maravilhoso e evidente em todo o ministério de Jesus Cristo. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, Deus enviou o anjo Gabriel, que anunciava o nascimento. Foi Deus que mandou, foi Deus Pai que mandou. No batismo de Jesus, nós vimos uma voz que disse dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Nos milagres, Jesus disse: olha, Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Deus Pai tem uma aliança com o Filho e quer nos ensinar através dessa aliança. Nesta relação do Pai com Jesus Cristo, o centro deste projeto, o Pai nunca abandonou a Jesus Cristo. O Pai sempre aponta para o Filho. Deus Pai é quem coloca Jesus no centro da história, porque Deus Pai coloca. Agora, por que Deus Pai coloca Cristo no centro da história? É muito importante nós analisarmos a questão dessa confiança mútua. Por que Deus diz assim que o nome de Jesus está sobre todo nome? E o primeiro ponto é porque porque Cristo jamais intentou ser independente do Pai. Jesus, ele afirmou verdadeiramente que o Filho não podia fazer nada de si mesmo. O Filho só podia fazer o que via o Pai fazendo. Porque o que o Pai faz, o Filho também o faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E mostra todas as obras e ainda maiores do que as que ele fez. Quer dizer, Deus, ele colocou toda essa confiança em Jesus. Ele elevou Jesus porque Jesus jamais intentou ser independente do Pai. Cristo, Jesus, ele jamais quis competir com o Pai. Jesus disse: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai é quem me glorifica.
E embora Jesus sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso é que Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição e lhe deu este nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, minha querida, nós vivemos num mundo de competição, que uma pessoa quer ser maior do que a outra, um quer ser mais do que o outro. Muitas vezes as pessoas querem que os outros se deem mal para que eles possam crescer. E há uma realidade espiritual, uma intenção clara na Trindade, quando Deus está no centro da minha existência e eu me anulo em prol da vida de Jesus Cristo. Conversão é quando a minha mente deseja o que Cristo deseja. É quando realmente eu me rendo diante da vontade de Deus, assim como Jesus se rendeu diante da vontade do Pai. Não tem o meu projeto de vida, mas o projeto de vida que Deus tem para mim. Tem eu adaptar a minha vida ao projeto de vida de Deus. O meu sonho se torna o sonho de Deus. Qual é o desejo do teu coração? Diante da palavra de Deus, nós vemos que tem que ser o fazer a vontade de Deus. Quando Jesus é Senhor da minha existência, quando eu realizo algo bom, eu dou a glória a Ele. E quando eu faço alguma coisa errada, eu digo estar frustrada porque eu não fiz o melhor, porque eu falhei. Quando nós vemos um outro ponto, por que o Pai centraliza tudo em Jesus? É porque Jesus, Ele honrou o Pai. Ele diz, olhe, perto da crucificação, chegou a hora. Glorifica, Pai, o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Quer dizer, Deus, Ele glorificou a Jesus, porque Jesus iria glorificar ao Pai. Quer dizer, quando eu sou Deus, Ele pode trazer a mim alguma glória, alguma honra, mas eu tenho que transferir isso ao Senhor. Quem designou Cristo como centro da história? O próprio Deus Criador, soberano, autoexistente. Ele quis assim. Se Ele fez assim, quem sou eu para querer diferente, para querer mudar a história? Eu não tenho esse poder. O Deus Todo-Poderoso que domina todo o universo, Ele pega Jesus Cristo e diz, olhem para Ele, olhem para o meu Filho. Se Deus colocou Jesus como centro de toda a história, quem somos nós para não fazermos o mesmo? No livro de Romanos diz, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Queridos, quando Cristo é o centro, eu sou levado ao Pai pela obra do Espírito Santo em mim. E como resultado deste relacionamento, sabemos que somos salvos e que o propósito de Deus é tão maravilhoso. E eu sei que um dia eu vou entender todo o projeto de Deus, mesmo que eu não entenda hoje. Eu vou perceber o quanto é bom ter Cristo como centro da minha vida. Eu vou entender o plano de Deus quando eu colocar Cristo como centro da minha vida. Quando eu fizer isso, eu vou ver o invisível. Eu vou entender os paradoxos da vida. Eu vou ser feliz, eu vou ter plenitude, eu vou ser curada, eu não vou precisar ver para crer, porque nós somos uma geração que crê sem ver quando eu creio no invisível, porque podemos contemplar a palavra de Deus que é viva diante dos meus olhos, porque o nome dele está sobre todo nome. Eu quero ressaltar que o homem coxo, aquele que foi curado por Pedro e João, no texto que nós lemos, ele não estava procurando cura. Ele apenas tinha pedido algumas moedinhas. Porque a fé
no nome de Jesus, tendo Ele como centro da minha vida, é poderoso. E quando eu procuro a Deus, e eu creio em Deus, eu coloco Deus como centro da minha vida, coisas maiores e mais poderosas acontecem. Muitas crianças, quando sentem medo e gritam por suas mães, é uma reação normal, natural, pois em momentos de crise, as crianças querem segurança de alguém em que podem confiar. Adultos também clamam por socorro diante de situações extremas e se apegam nas crenças mais variadas. Mas de que adianta pedir socorro a quem não pode ouvir e ajudar? Até mesmo o homem mais poderoso e rico do mundo não tem poder sobre a sua própria vida. Por isso o apóstolo Pedro lhe deixa claro que só existe um nome capaz de nos salvar, o nome de Jesus. Somente aquele que venceu a morte pode nos dar a vida. Jesus, o autor da vida, é o Salvador dos homens. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Pedro não tinha dúvidas em quem ele confiava. Nós também podemos confiar no nome que está acima de todos os nomes. Podemos confiar no nome de Jesus. No livro do profeta Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Poderoso, Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele vai estender o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono e sobre o seu reinado. Esse é Jesus Cristo, é o nome que é sobre todo nome. Sobre ele está tudo aquilo que a Bíblia diz que está. E quando eu olho para a palavra e creio nisso, eu vejo o invisível. Eu consigo ver aquilo que os meus olhos carnais não veem. Pela fé, crendo na palavra do Senhor, eu começo a ver um mundo que para mim não existia do ponto de vista natural. Quando o nome de Jesus para mim não é o nome que está sobre todo nome, quando eu vivo uma vida independente no meu coração, há um questionamento constante, há uma insatisfação. Quando no meio da dificuldade a minha confiança está no homem, no dinheiro, nas circunstâncias, nos relacionamentos, quando eu quero controlar tudo, quando eu faço todas as coisas, mas não as faço para agradar o Senhor, quando as minhas decisões não buscam cumprir os princípios da palavra de Deus, eu me torno tão falível, tão limitada, e eu vou acabar vendo que em mim mesmo não tem salvação. Só temos salvação no nome de Jesus, nesse nome que está sobre todo nome. E eu convido você agora, nessa oração que eu vou fazer por você, declarar: Jesus Cristo, Tu és este nome, reina sobre a minha vida. E eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Feche os teus olhos e eu vou estar orando. Deus, que nessa hora, esse nome de Jesus, ele se torne tão significativo para essas pessoas, que elas, Senhor, estejam confessando Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu oro abençoando, entregando essas vidas em tuas mãos. Revela-te a elas para o louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe